Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje nós estamos iniciando aí mais uma pastoral nesta terça-feira. E hoje nós vamos meditar na pergunta de número 47 e pergunta de número 48 do Catecismo de Heidelberg. Lembrando que na semana passada nós vimos a pergunta de número 46, que diz o seguinte: o que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? E nós vimos que a nossa fé, o nosso credo, crendo de fato no que as Escrituras afirmam a respeito não apenas da vida, mas da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é de que após a sua ressurreição ele foi assunto aos céus, e isso algo que foi presenciado, testemunhado, não é, por muitas testemunhas além dos seus discípulos, né? Então nós consideramos isso como verdadeiro e que há certamente grande benefício para nós em sabermos que o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Mas aí a pergunta número 47 e 48, elas vão tratar de uma questão que seria um tanto polêmica, né? Como se fosse uma incompatibilidade entre o que nós professamos, o fato de Cristo estar nos céus, e o que ele nos prometeu, né, que ele estaria conosco todos os dias. Por isso que a pergunta de número 47 diz o seguinte: quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele nos havia prometido? Né? Aí está a pergunta. Se você se recorda do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, final do versículo 20, no final do Evangelho de Mateus, último versículo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, no final da grande comissão: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas aí veja, ele disse que estaria conosco todos os dias e então ele subiu aos céus. Tá? E aí vamos ver o que a resposta do catecismo tem a nos dizer sobre isso. Diz o seguinte: Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divina, a sua divindade, a sua majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós. Perceba que o catecismo ele vai usar um argumento que está firmado aí na dupla natureza do Redentor. Tá? É uma doutrina que nós professamos, que nós cremos, que Cristo ele é homem e Deus, e o próprio catecismo já tratou dessa questão, nós vimos isso anteriormente, nós professamos isso, nós cremos que o Verbo se fez carne e então habitou entre nós, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus, nós cremos nisso. Tá? E aí como é que se soluciona essa questão? O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco, mas agora ele não está mais. Primeiro vamos ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz em conformação, né, em conformidade com o que nós presenciamos na sua ascensão, né, de que ele não está conosco. De fato, ele subiu aos céus e não está conosco em algum sentido? Sim. Veja, em Mateus 26, versículo 11 e 12, ele vai dizer o seguinte: porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Cristo estava falando, né, que no caso de Judas ter sugerido que os bens fossem, que aquele óleo de alto valor fosse vendido para o bem dos pobres, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele já estava sendo preparado para o seu sepultamento, mas o que chama mais atenção é dizer que os pobres vocês sempre terão convosco, a mim nem sempre. Né? Então a pessoa, né, a natureza humana, aquele Cristo palpável, né, o Cristo que foi encarnado, o seu corpo estava com os seus discípulos presencialmente. Em determinado momento, após a sua ascensão, este corpo
ele não está mais presente. Né? Vocês não têm mais, né? Ele não está mais convosco. Tá? Mas, ainda nos evangelhos, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 28, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai, confirmando novamente o que nós afirmamos e cremos a respeito da sua ascensão. Ele veio do Pai para o mundo e agora do mundo para o Pai. Ainda no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mais uma vez, nós vemos a ideia de que Cristo não está mais no mundo. Né? Ele, como a sua natureza humana, ele não está mais no mundo. E essa é a resposta que o catecismo traz. Né? Como a natureza humana, Cristo não está mais na Terra. Você não vai encontrar um túmulo com o corpo de Cristo, não vai encontrar uma relíquia, né, com nem ossos de Cristo, como se fizeram com vários dos apóstolos, mas, de certa maneira, ele ainda está conosco. Ele disse que estaria, certamente está, não é? Se ele prometeu, ele cumpriu. É interessante isso porque, veja, meus irmãos, tem algo muito interessante na nossa forma de lermos as Escrituras, de interpretarmos as Escrituras, que vai nos auxiliar e muito. Tá? Perceba, Cristo disse que estaria conosco. Aí nós lemos outras passagens onde ele diz que não está conosco, não estaria conosco. Quando você vê um tipo de contradição assim nas Escrituras, as pessoas vão dizer: a Bíblia contém erros. Há um engano aqui. Cristo mentiu, ele não pode cumprir o que havia prometido. Tá? Qual é a ferramenta que o crente tem sempre que se depara com questões que se parecem contraditórias? Ele precisa entender uma coisa: quem está errado é sempre quem está lendo. A Bíblia ela não tem erros, ela não tem contradições. Nós não estamos entendendo o que está escrito, então nós precisamos ler e buscar clareza nesse sentido, tá bom? A Bíblia não vai estar errada, ela não contém erros. Mas se aqui Jesus Cristo disse que estaria e depois disse que não está, soluciona-se essa questão com o que nós professamos. Cristo ele tem duas naturezas. Se a sua natureza humana não está presente, mas ele disse que estaria presente, a sua natureza divina está. Tá? E aí você pode analisar as características da divindade. Não é? Ele não estava contido, embora esteja unido inseparavelmente da sua natureza humana, a divindade ela não pode ser contida. Lembre-se daqueles atributos fundamentais da divindade: a onipresença, a onisciência, a onipotência. Todas essas características são os atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, como Cristo está conosco? Como Cristo está com a sua igreja? Ele está conosco porque ele está em toda parte e também porque o Espírito Santo está conosco. Ele nos manda o seu Espírito. Veja, ele vai dizer isso no Evangelho de João, capítulo 16, tá? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lembre-se que é o próprio Senhor Jesus Cristo que, ao ser assunto aos céus, ele vai dizer que nós receberíamos poder ao descer sobre nós do Espírito Santo, e esse Espírito nos traria poder para testemunhar. É o Espírito Santo de Deus quem dirige a Igreja de Cristo, que governa a Igreja de Cristo, sabendo que a divindade é uma única pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós vivemos na dispensação do Espírito. O Filho está presente conosco, sim, ele está, porque ele é Deus. Na sua natureza divina, ele está ausente, como o Cristo encarnado, né? Ele não está conosco, mas a sua natureza divina, ela está conosco, tá? Então, ele nunca se ausentou de nós. E é basicamente isto que nós vamos encontrar nos evangelhos. Mais uma vez, em João, no capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, versículos 16 a 19, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador,
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. A promessa de que nós temos o Consolador, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é o que nos permite ainda estarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E crendo em que de fato Ele está vivo e nós temos vida por meio dele. Tá? Então é o próprio Senhor que envia o Consolador. Ele roga ao Pai para que o Pai envie o Consolador, o Espírito Santo, que é quem governa a igreja, quem dirige a igreja por meio da palavra de Cristo. Cristo está no nosso meio pela sua voz e o seu Espírito que habita em nós e que dirige o seu povo. Tá? Então ele está conosco todos os dias. Ele não está distante de nós. E mais, em se tratando da sua divindade, perceba, a pergunta de número 48, que eu coloquei aí agora, que eu vou colocar aí agora, ela vai fazer a seguinte questão. Ora, se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Quando nós afirmamos que Cristo tem duas naturezas e ele está ausente fisicamente, mas está presente na sua natureza divina, surge uma outra questão. Então quer dizer que há uma separação entre as duas naturezas? Se nós cremos que o ser, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um ser complexo porque ele é uma única pessoa com duas naturezas. Mas ele não pode se separar dessas suas duas naturezas. Ele já era Deus e recebe mais uma natureza. A questão é, se ele está presente como Deus e não como homem, então as duas naturezas estão separadas? Será? Mais uma vez, se ele disse que estaria presente e o seu corpo não está, mas a sua natureza divina está, há alguma forma de entendermos isso sem que seja uma contradição, sem que seja um erro. Veja, por exemplo, o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24, quando se trata da natureza divina, nós temos algumas características que são pertinentes. Veja, acaso sou Deus apenas de perto? Lembre-se da música, né? Quando diz és Deus de perto e não de longe, é estranho porque o próprio texto vai dizer, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ele é de perto e é de longe, tá? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. A onipresença é um atributo da divindade. Porventura não encho eu os céus e a terra? Tá? Então, se você fosse usar a linguagem matemática, de conjuntos, a natureza humana de Cristo, ela está contida na natureza divina. Como assim? Porque a natureza divina ela está em toda parte. Então, nunca a natureza humana vai estar separada da natureza divina ou fora de contato com ela. Cristo está inseparavelmente ligado à sua natureza humana, mas ainda assim ele pode estar em todo lugar, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele enche toda a terra. E lembre-se, mas o Filho não está em todo lugar, o Pai e o Espírito Santo. O ser de Deus é um ser triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ambos onipresentes, onipotentes, oniscientes, havendo perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde nós vamos nos ausentar da presença de Deus? Já diria o salmista, se suba ao mais alto dos montes ou desça ao mais profundo dos abismos, o Senhor lá está. Não tem como fugir da presença dele, ele está em toda parte.
E esta característica se refere ao Deus triuno. A nossa dificuldade na hermenêutica, na nossa leitura da Escritura, no que diz respeito à doutrina da Trindade, é porque nós naturalmente dividimos Pai, Filho e Espírito Santo. E quando falamos do ser de Deus, muitas vezes nos esquecemos que quando fala o Senhor isso, o Senhor aquilo, é Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus triuno. Né? Quando o salmista está falando onde ele vai se fugir da presença do Senhor, ele está falando a mesma coisa de Cristo e do seu Espírito Santo. Tá? Quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos nos referindo ao Filho e ao Espírito Santo igualmente, porque é o mesmo Deus, essencialmente. Tá? Então, sim, este é um atributo do Filho também. Onde quer que esteja a sua natureza humana, o corpo de Cristo, ele está unido à sua natureza divina. Cristo está lá também e está conosco também. Veja, por exemplo, como Cristo estaria conosco e com todos os demais irmãos congregados no dia do ajuntamento dos santos? Como ele estaria nos abençoando presencialmente? Nós cremos que no sacramento, na mesa do Senhor, nós temos a presença real e espiritual do Filho e ele está no nosso meio. Como ele estaria conosco e com todos os demais se não fosse por este atributo da sua onipresença, né? Da sua grandeza tamanha que preenche toda a Terra, não apenas o globo, mas certamente todo o universo, as galáxias, o que quer que seja que os homens já disseram que existe. Cristo, ele preenche todas estas coisas com a sua presença. Pastor, vai dizer que Cristo, que existe algum lugar no universo que fuja do governo de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não há, nem mesmo o inferno. Ele existe como se não houvesse um governo superior acima dele. Satanás, como descreveria Martinho Lutero, é como um cão amarrado em uma corrente. Até os limites da sua ação, eles são colocados pelo próprio Senhor Deus. Ele não faz aquilo que o Senhor não permite. Não existe um mínimo pedaço do que foi criado do qual o Senhor não possa dizer é meu, me pertence, como diria Abraham Kuyper. Né? Então, partindo desse ponto, não há uma separação de fato entre a natureza humana e a natureza divina, em estando Cristo fisicamente nos céus e estando presente conosco por meio do seu Santo Espírito e por causa da sua divindade, não é? Então não há uma contradição nesse sentido, tá? O Senhor, como diz no texto de Atos, no capítulo 7, versículo 48, ele vai dizer, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso, como se houvesse um lugar onde o Senhor estivesse contido. Não, ele está em todo lugar, no céu o seu trono, a terra é onde estão os seus pés, a sua presença enche toda a terra. Então nós podemos afirmar que mesmo que o Senhor esteja fisicamente nos céus, de onde virá para buscar a sua igreja, e todo olho verá e toda língua confessará, atualmente ele cumpre a sua promessa e ele está no meio do seu povo. E ele está conosco todos os dias, e ele conduz a sua igreja pela sua palavra, e ele governa o seu povo pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Ele é o bom pastor e ele está conosco. Tá? Nós não podemos acreditar que de fato Cristo não está presente, que ele quebra a sua promessa, que ele minta, ele não pode mentir. Não é? Então ele está presente conosco. A sua divindade nos atesta isso. Ele não pode mentir e ele está em toda parte, tá bom? Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Há algo interessante sobre isso, né? Sobre essa questão da sua dupla natureza, e a gente fica por aqui, encerra por aqui. Eu vou ler a resposta da pergunta 48, que eu não li, mas diz o seguinte, a pergunta diz o seguinte, mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estaria as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? Resposta, de maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e ela permanece unida como
pessoa, tá? Embora a divindade se estenda, ainda assim Cristo está presente em seu corpo e ainda assim ele está unido ao seu corpo. Ele não pode se separar da sua natureza humana, tá? E isso não é um impedimento para que ele esteja conosco. Há algum benefício para nós nesse sentido, né? Na sua ascensão, na sua presença nos céus? Nós vamos ver isto na quinta-feira. Mas no fato de nós sabermos que ele está conosco todos os dias, há algum benefício? É certo que há, né? Ele está conosco, a sua presença é real. Nós cremos que ele está ao nosso lado, que ele conhece as nossas dificuldades, as nossas lutas e mais, nós cremos que é ele que nos sustenta, é ele que nos guarda, tá? Cristo não é um Deus morto, ele está vivo e está no meio do seu povo, cuidando do seu povo, né? Disciplinando o seu povo. Ele tem sustentado o seu povo e certamente ele há de retornar para buscar o seu povo, tá? Então, na próxima oportunidade, na quinta-feira, nós vamos ver os benefícios de nós contarmos com Cristo à direita do Pai, né? E quais são de que modo, na verdade, nós somos abençoados pela sua presença nos céus, tá bom? Uma boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe e até a nossa próxima pastoral.